começar, né, fazendo o papel de moderador aqui, só apresentando o professor Otto Reis. O professor Otto já é um amigo, eu acho que da maioria de nós aqui do grupo, né, pessoal? Porque o Otto tem se envolvido muito nas atividades da SBNC e nas atividades da neurofisiologia como um todo. Acredito que hoje é um dia que o pessoal que gosta de eletromiografia deve estar focado na aula, e o Otto é um líder aí do país nesse sentido. Acho que, principalmente aí em São Paulo, né, Otto, hoje em dia é uma das grandes referências da turma que está querendo aprender mais sobre esses testes neurofisiológicos que podem nos ajudar muito na avaliação, no controle, no manejo, na definição aí de mesmo biomarcadores, né, que não são somente exames laboratoriais, e muitas vezes exames neurofisiológicos têm esse sentido nesse mundo que nós estamos vivendo aí, em que grandes terapias estão chegando, terapias promissoras estão chegando, e eu acho que o incentivo para todos de que a neurologia tem um grande papel ainda na medicina, e vamos lá, né, Otto? Acho que o Otto atualmente tem sido o chefe lá na USP da parte da eletromiografia, né, Otto? E acho que dispensa maiores comentários. É um exemplo aí para mim de como seguir um standard padrão dentro da eletromiografia. Vamos ver tua aula aí, Otto, estou curioso. Obrigado. Eu vou começar a apresentação aqui, deixa eu só compartilhar a tela. Peraí, não entrou não, né? Peraí. Não entrou ainda não. Vê se agora entrou. Ainda não. Agora sim. Agora entrou? Sim, ok, sim. Então vamos embora. Bom, gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né? O tema é o uso, na verdade, a aula que o Marcelo pôs é só sobre a questão do índice combinado para neuropatia diabética. Eu vou falar um pouquinho mais amplo sobre o uso de índices combinados em neurofisiologia clínica. Óbvio que nós vamos falar especificamente da questão da polineuropatia diabética, mas eu vou dar um apanhado geral sobre o tema também, né? Em termos de conflitos de interesse, eu sou palestrante da Candel. Vamos começar, então, o nosso tema propriamente. A maioria dos colegas usam um setting de valores normais bastante rígido, né? Então, por exemplo, qual que é o valor mínimo normal de amplitude sensitiva do nervo sural? Então, a gente normalmente usa 6 microvolts, né? Só que isso, na verdade, é muito relativo, porque se você usar 6 microvolts para um paciente de 20 anos, esse dado é anormal. Enquanto se você pegar um sural de 6 microvolts num paciente de 80 anos, está excelente, né? Então, assim, existe a questão da idade, né, a redução das velocidades das amplitudes, principalmente sensitivas, e é importante notar que essa queda não é linear, né? Então, assim, a queda entre 40 e 50 anos, ela é praticamente desprezível, né? Enquanto que entre 70 e 80 anos, a gente já nota que existe uma queda importante. Um outro fator antropométrico, muita gente não leva em consideração, mas é muito importante, é a altura, né? E a altura não se limita só à padronização das respostas tardias, resposta H, resposta F, que é meio óbvio, né? Mas, na verdade, os indivíduos altos, eles têm uma redução da velocidade de condução e das amplitudes, né? Mesmo usando distâncias fixas, como 14 centímetros, né? O axônio, a gente costuma raciocinar o axônio como um cilindro, mas, na verdade, o axônio é um cone, no sentido de que quanto mais o axônio se afasta do corpo celular, ele se torna mais fino, por isso que ocorre essa queda da velocidade e da amplitude das respostas. Quando a gente trabalha em neurociologia também, mas não só, né, isso é uma coisa para todos os testes diagnósticos, principalmente quando tem valores numéricos envolvidos, né, você tem uma distribuição normal daquele teste na população e você tem uma distribuição daquele valor, daquele teste na população doente. E existe uma sobreposição, né, entre o normal e o doente, né? Isso gera uma penumbra, né?
e essa penumbra se traduz aqui na curva ROC. Então, a gente não tem um teste perfeito que seja 100% sensível e 100% específico. Essa sobreposição, ela come a porção superior aqui da curva, né? O ponto ideal seria esse ponto aqui no cantinho superior esquerdo, né? Que seria o ponto 100% sensível, 100% específico. Se você mudar o ponto de corte, em geral, você vai ter que calibrar em termos de sensibilidade e especificidade. Se você baixar o valor de corte, você torna o teste mais sensível, porém menos específico. Então, é difícil você pensar numa estratégia que aumente tanto a especificidade quanto a sensibilidade, né? Uma ideia interessante se a gente conseguisse estreitar o desvio padrão desse parâmetro, né? E é mais ou menos isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje, né? Uma outra questão interessante é assim, né? Normalmente a gente usa a definição de valores normais em neurofisiologia, a gente vai discutir isso em detalhes logo a seguir, mas de qualquer forma a gente usa, se você usar o método estatístico média menos 2 desvios padrões, a gente tem um falso positivo estimado estatisticamente de 2,5% para cada parâmetro. Como a gente vê muitos parâmetros no exame, né? Então, aqui uma continha simples, né? Se a gente tivesse 20 parâmetros, é claro que essa conta aqui presume que esses parâmetros são independentes, o que é falso, tá? Mas supondo que os parâmetros fossem independentes, se você fizesse 20 testes, a chance acumulada de você ter pelo menos um valor normal ia ser quase 40%. É claro que a gente não vê isso na prática, porque esses parâmetros não são exatamente independentes, né? Mas é uma coisa importante notar que quanto mais testes você fizer, maior a chance de você ter um falso positivo. Quando você vai definir os valores normais, é importante você, então, levar em conta a população que você está estudando, a idade, a altura, o sexo, o índice de massa corpórea, fatores técnicos como temperatura, impedância dos eletrodos, qual a montagem que você está utilizando, os filtros, né, o amplificador que você está usando, a razão de rejeição comum, né, e qual o viés do examinador ou do algoritmo automático que você está usando para fazer as marcações, né? E tem o erro experimental, tanto o erro de marcação das latências quanto o erro de medida com a fita métrica. Você pode definir os valores normais de duas maneiras, na forma paramétrica e não paramétrica, né? Análise paramétrica... Alô? Doutor, tu consegue ocultar essa barrinha que está bem na parte inferior da tua... Opa, vou ver se... Sumiu? Sumiu, beleza. Opa, vamos em frente, então. Então, definição paramétrica de valores normais, você vai usar a média, mais ou menos 2 desvios padrões, que é o que a gente usa mais comum, né? Mas você pode usar 2,5 ou até 3 desvios padrões. É claro que se você ampliar a base normal, você tem uma queda de sensibilidade, né? Isso pressupõe uma distribuição gaussiana dos seus dados, né? Mas é interessante porque requer uma amostra menor para você fazer uma base de referência e você tem uma condição de quantificar a normalidade a partir do que a gente chama de Z-score. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas só para deixar no introdução, né? A análise não paramétrica, ela vai ser baseada em percentis, né? Então, normalmente a gente usa como corte o percentil 5 ou 95%, você pode usar outros, 2, 98 ou 1, 99, não pressupõe distribuição gaussiana, mas requer uma amostra muito maior para você fazer a base de referência, né? E o outro problema é que não quantifica a normalidade. Então, assim, não existe percentil 110, tá? Então, assim, você vai definir se o valor é normal ou anormal, mas não dá para quantificar o grau de anormalidade. Então, o Z-score é mais interessante, porque ele pode quantificar o grau de anormalidade que você está vendo, né? Então, o que é o Z-score? É o número de desvios padrões que o valor obtido se afasta da média esperada. Essa média esperada pode incorporar fatores como a idade, a altura, sexo e outros valores, né? A gente normalmente usa mais ou menos 2 desvios padrões, mas você pode usar outros cortes dependendo do teu interesse, né? Quantifica a normalidade, mas pressupõe uma distribuição gaussiana, né? Quem já trabalhou com o Keypoint, né? Ele tem uma interface gráfica bastante interessante, né? E aqui nesse gráfico aqui você vê que está o Z-score, né? Que é o número de desvios padrões, a área normal em cinza e a área alterada aqui em branco, né? Então, é uma forma gráfica de você analisar rapidamente, você bate o olho, você tem uma visão geral do estudo de condução completo.
A história do índice combinado já é bem antiga, já começou desde 84, né? A primeira iniciativa de tentar fazer um índice combinado com vários parâmetros num único valor, né? Esse trabalho visava a avaliação de neuropatias tóxicas, ele usava 10 parâmetros, 6 do mediano, 2 do fibular, 2 do sural, e fazia uma média dos scores de cada parâmetro, né? É claro que se você fizer uma média de vários scores, você estreita o seu desvio padrão, como a gente estava querendo no começo da aula, né? Mas para você recalcular esses scores, supondo que os valores fossem independentes, você poderia multiplicar pela raiz do número de parâmetros que você está usando. Então, nesse caso, ele multiplicava por raiz de 10, dá 3 e pouquinho, né? É claro que a gente já comentou que esses parâmetros não são independentes. Então, essa estratégia ela é um pouco questionável, né? Mas foi a primeira tentativa, né? Mais ou menos 10 anos depois, tem um outro trabalho importante, né? Também um novo índice neurofisiológico com 12 parâmetros, tá certo? 6 motores, 6 sensitivos. De interessante, ele passou a usar a transformação logarítmica das amplitudes para que você possa usar uma distribuição normal, né? Porque a amplitude não tem distribuição gaussiana, então precisa de algum grau de conversão para que ela torne-se de distribuição gaussiana, né? E fazia também a correção dos scores para a idade e para a altura. Mas mantinha a fórmula do cálculo pela multiplicação do raiz de n lá, que a gente já comentou que tinha alguns problemas. Mas era interessante, né? E aqui a gente vê que a ideia do índice é pegar uma tendência central dos dados, né? Então, no primeiro caso, um caso normal, no segundo aqui, a gente tem um desvio aqui para o alterado, note que nenhum valor aqui é muito menos que menos 2, mas o índice combinado é menos 4, quer dizer, ele tende a exacerbar essa alteração que a gente está vendo aqui pela tendência central, tá? Qual que é a ideia, então? Se você tiver vários valores subnormais, tá certo? Mas com uma clara tendência num determinado sentido, quando você analisa todos eles conjuntamente, o índice combinado passa a ser anormal, mesmo que todos os valores dos scores individuais sejam normais. Por outro lado, se você tem um valor espúrio fora da tendência central, pode ser devido a um erro ou por algum fator biológico, por exemplo, o paciente fez uma biópsia de sural e aí não tem um sural, né? Esse valor ele é diluído frente aos demais. Então, mesmo tendo um valor alterado, o índice combinado é normal. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue ganhar sensibilidade e especificidade. Esse índice combinado ele também era muito interessante para análise longitudinal dos dados. Então, assim, a gente trabalha com 20 dados, naquelas tabelas enormes. Quando você vai fazer o segmento longitudinal, fica muito complicado, né? Por exemplo, um parâmetro subiu, outro parâmetro desceu, e aí, melhorou, piorou? Se você tem um valor só, fica muito mais simples, né? Então, esse valor no segmento longitudinal era bastante interessante. Tem mais um trabalho interessante de 2004, né? Que é o do Tacconi, e esse trabalho é interessante porque ele quebra a história da multiplicação pelo raiz de n. Então, em vez de ele fazer o cálculo matemático, ele vai fazer um cálculo experimental. Então, ele pegou os z-score e padronizou na população, inclusive com correção para a idade e para a altura, né? Então, a partir desse momento, o índice combinado ele passa a ser normatizado como qualquer outro parâmetro que você está estudando. Um outro cara que gosta muito de índice combinados é o Peter Dick, né, da Clínica Mayo, né? Só que ele usa uma coisa um pouco mais complicada, né? Porque os valores dele são em percentis, então, para fazer o índice combinado, ele tem que converter o percentis em score, né? E ele avaliou nesse trabalho os pacientes com neuropatia diabética, CIDP e neuropatia motora multifocal. E a conclusão dele é que o índice era mais sensível tanto para neuropatia diabética como para CIDP, mas era pior para neuropatia motora multifocal, porque é uma neuropatia muito heterogênea, né? O índice tinha uma reprodutibilidade melhor e tinha uma melhor correlação clínica do que os parâmetros individuais. Então, as vantagens teóricas do índice combinado, que é ter uma maior sensibilidade, porque pega a tendência geral dos dados, maior especificidade no sentido de que dilui o erro, né? O dado espúrio ele é diluído frente aos demais, ele é mais reprodutível, ele é mais representativo, porque ele tem uma melhor correlação clínica, a interpretação é mais simples, porque é um valor só, né? Ele é muito interessante para segmento longitudinal dos pacientes,
e justamente por isso ele é interessante também para uso em ensaios clínicos. Bom, o índice combinado mais usado, mais popular em neurofisiologia clínica é o índice de Robson para túnel do carpo, né? Então, em vez da gente fazer a diferença do quarto dedo, do primeiro dedo ou no palma-punho, ele vai somar as 3 diferenças. Então, o cálculo bastante simples também facilita o fato desse índice ser popular. Então, em vez da gente usar a diferença isolada, a gente vai somar as 3 diferenças, né? E aí ele propõe 2 valores de corte, né? 0,9 ou 1,1, um com uma sensibilidade um pouco maior e o outro com uma especificidade maior, né? Eu, pessoalmente, uso normalmente um, que é o meio termo dos 2. Então, aqui a gente tem a sensibilidade de cada um dos componentes do índice, né? A diferença palma-punho mediano lunar, a diferença no quarto dedo mediano lunar e a diferença no primeiro dedo mediano radial. Então, em torno aí de 70%, 75%. Né? Quando você usa o índice combinado, você tem um aumento da sensibilidade sem perder a especificidade. Se você usar os 3 testes e qualquer teste alterado é positivo, você tem uma sensibilidade parecida com a do índice, mas você tem uma queda da especificidade. E o índice ele é muito mais reprodutível do que os parâmetros isolados. Então, a gente tem um coeficiente de Spearman de 0,95 aqui, enquanto que os individuais está em torno de 0,7, 0,75. A gente monta uma calculadorinha, apesar de que não precisa, né, porque isso é uma conta demais, então é bem primitivo mesmo, né, mas você colocando os valores aqui, você calcula facilmente o índice combinado, mesmo quando os parâmetros individuais ainda dentro da faixa normal, aqui meio limite, mas de qualquer forma é uma forma interessante, né. O que a gente ganha? Isso aqui é um dado nosso, né, então aqui acho que foram 300, eu não lembro exatamente o número, 300 ou 400 pacientes que a gente fez o índice combinado, na rotina, né? Dos pacientes que têm o índice positivo, mais ou menos 70% tem alteração de cada parâmetro isolado, ou seja, a gente tem um ganho aí de mais ou menos 30% de sensibilidade, né? Em termos de especificidade, o ganho é muito pequeno, né? Mas em alguns casos, uns 5% aqui, principalmente para o radial, que é onde dá mais erro, né? Aqui um exemplo, então, é um paciente com condução do nervo mediano absolutamente normal, tá certo? Velocidade de condução é em torno de 50, 58 até metros por segundo, mas quando você vai avaliar o radial e o ulnar, você vê que o padrão desse paciente é bastante alto, né? Então, 60 até 70 metros por segundo. Né? Então, mesmo que os valores individuais estão dentro da faixa normal, na hora que você for calcular o índice, você pode ter um índice alterado. Bom, finalmente chegamos no nosso índice, né? Então, esse índice que a gente fez foi projetado para a polineuropatia diabética, porque essa polineuropatia tem características que a gente buscou, né, na composição do índice para que fosse representativo. Você pode usar isso para outras neuropatias, mas com algum cuidado. Nós vamos comentar isso mais para frente. Então, a nossa primeira tentativa de fazer esse índice combinado, nós usamos a padronização da Suécia, do Stauber, né, que a gente já tinha. E a fórmula geral que o Stauber propõe no software, inclusive, é o valor esperado, B, que é um coeficiente, vezes idade ao quadrado, mais C vezes idade, mais D vezes altura, mais E. Tá? Então, uma equação de segundo grau. Só que a gente teve alguns problemas quando a gente foi usar os valores do Stauber, porque alguns dados não batiam muito bem com a nossa população, principalmente respostas tardias. Então, a gente achou que precisava ter uma base normativa nossa mesmo. Então, nós fizemos essa base normativa, né, em 125 controles, idade de 18 até 86 anos, e nós usamos 5 parâmetros, né, a amplitude sensitiva do sural, né, expressa em forma de logaritmo, né, logaritmo natural, a velocidade de condução sensitiva do sural, a amplitude do potencial sensitivo do fibular superficial, também expresso como logaritmo natural, a velocidade de condução motora do nervo fibular e a onda F do nervo tibial. Na verdade, não onda F, mas F menos M. Isso porque a gente baseou no do Stauber, que ele usava F menos M, e a gente manteve o F menos M. Né? Então, para cada perna, nós temos 5 parâmetros, nós fazemos a média de 10 parâmetros, tá?
e aí a gente analisou a distribuição dos Z-score nessa população. E aí, a partir disso, nós conseguimos calcular a equação para cada parâmetro e também para o Z-score, né? Então, essa aqui é a equação para cada um dos parâmetros. O único detalhe aqui é que a onda F, a gente usou um desvio padrão negativo. Por quê? Isso não faz sentido, né? Mas é porque todos os parâmetros, quanto menor, mais alterado. Então, a onda F, que é o contrário, que é quanto maior, mais alterado, a gente inverteu para que siga no mesmo sentido. Então, quanto menor, mais alterado, tá? Só explicando aqui, o Z-score é valor observado menos valor esperado, dividido pelo desvio padrão. E a equação para cada valor esperado que a gente está querendo calcular com base já corrigido para a altura e para a idade. Aqui é a nossa padronização, o resultado final, teve uma distribuição normativa, então a gente fica tranquilo de usar o Z-score, né? E aí nós fizemos um estudo retrospectivo com 100 pacientes diabéticos com queixa de parestesia, hipoestesia, queimação nos pés, encaminhados com suspeita de polineuropatia. Todos tinham hemoglobina glicada acima de 6,5. A gente excluiu os velhinhos para não dar problema, né? Porque aí em velhinho já a chance de ter comorbidades aumenta muito, então, como a gente queria ver especificamente esse ponto do diabetes, a gente excluiu os velhinhos. Então, abaixo de 65 anos. E o nosso grupo controle foram 200 pacientes não diabéticos encaminhados com queixa de radiculopatia lombosacral unilateral, né? Todos tinham glicemia de jejum normal e também a gente excluiu os pacientes com mais de 65 anos e também os pacientes com queixas bilaterais. E nós usamos 2 pontos de corte. Nós usamos o ponto de corte de 2 desvios padrões e 2,5 desvios padrões. Então, entre 2 e 2,5, a gente considera limítrofe, tá certo? Então, num paciente que tem queixa, em geral, entre 2 e 2,5, a gente acaba valorizando. Mas, por exemplo, se o paciente não tem queixa, a gente, em geral, não relata isso. Se tiver acima de 2,5, a gente relata mesmo no paciente que não tenha sintoma. Os parâmetros que não foram, por exemplo, o paciente não tem a amplitude do sural indeterminável, né? Aí não tem logaritmo de 0, né? Então não dá para incluir o valor no índice. Então, quando o parâmetro não era determinável, ele foi simplesmente excluído do índice, né? Foi considerado anormal, mas foi excluído do índice. Então, o índice foi calculado a partir dos parâmetros restantes, né? E a análise estatística a gente fez através do Q quadrado com uma significância de P menor que 0,05. E o que a gente obteve foi isso aqui. Então, a sensibilidade de cada um dos parâmetros está aí em torno de 60%, um pouquinho melhor a amplitude do sural e a velocidade de condução do fibular, o que bate com a literatura, né? E quando a gente usa o índice combinado, esse 60% sobe aí para em torno de 80%. Então, tem um ganho de sensibilidade. Se você considerar qualquer parâmetro alterado como um exame alterado, aí também a sensibilidade é em torno de 80%, quer dizer, parecido com o nosso índice combinado. Mas quando você vai olhar a especificidade, o nosso índice combinado tem uma especificidade parecida com os demais parâmetros, não houve um ganho de especificidade nesse trabalho, né? Mas se você considerar qualquer alteração como um exame alterado, aí sim a gente observa que esse critério tem uma especificidade menor, como a gente já tinha visto também no índice de Hopkins. As conclusões, então, é que o índice combinado apresentou uma maior sensibilidade que os demais parâmetros, o índice combinado apresentou uma especificidade equivalente aos demais parâmetros, e que alterações isoladas em qualquer parâmetro tiveram uma sensibilidade equivalente ao índice combinado, porém com menor especificidade. A gente montou uma calculadora, né, uma planilha de Excel, né? Quem não tem essa planilha e tiver interesse, depois me manda um e-mail, a gente manda essa planilha aqui, isso aqui não é segredo nenhum, isso aqui está amplamente já distribuído para vários colegas, né? A gente põe os dados aqui nessa coluna de dados, né? Então, aqui um exemplo, a gente põe os dados na coluna de dados, e aí você tem o Z-score individual de cada parâmetro, tanto na base do Stauber quanto da nossa, né? E aqui o índice combinado no final, né? Note que, por exemplo, nesse caso aqui, né, amplitude 7, 8 do sural, velocidade 43, 45, né? Provavelmente a maioria dos colegas daria esse exame aqui como normal, né? Apesar de que a gente vê que no índice combinado deu bastante alterado. Para quem usa o Neurosoft, a planilha está incorporada, então assim, o Neurosoft já calcula automaticamente
para a gente, sem precisar fazer o input na planilha, né? Então, você clica aqui em ver, aí índice combinado, né, Diabetic Polyneuropathy Indexes, e aí ele calcula tudo para você, sem você precisar colocar dado nenhum, né? Então, facilita bastante. A questão do que fazer com os parâmetros indetermináveis, né? Então, o que a gente fez nesse estudo é excluir do índice. Mesmo assim, a gente teve um ganho grande de sensibilidade. Mas é meio estranho você excluir do índice o parâmetro que está mais alterado, né? Porque o indeterminável geralmente é o mais alterado de todos. Então, a gente está, na verdade, subestimando a normalidade. O DIC, ele faz o seguinte, ele faz a mesma coisa, mas ele divide depois o índice combinado pela proporção de parâmetros utilizados. Então, se de 10 você usou 8, então você divide o índice obtido por 0,8. É uma abordagem, né? O GeoJab, ele prefere atribuir um valor de z-score arbitrário, para um parâmetro não indeterminável, ele atribui um z-score de -4, né? Também é uma ideia interessante, só que o que é que acontece? Então, assim, um fibular indeterminável tem o mesmo valor, um fibular sensitivo superficial indeterminável tem o mesmo valor de um sural indeterminável, que provavelmente não é verdade, pelo menos nos nossos dados não é. Então, eu prefiro fazer um valor arbitrário. Então, quando é 0 a amplitude, eu ponho 1, que do ponto de vista prático não tem muita diferença. 0,1 é praticamente a mesma coisa, mas dá para você fazer o cálculo, né? E a velocidade de condução, quando não é determinada, eu ponho como 30. Mas se tiver mais que 3 parâmetros indetermináveis, aí fica muito forçado. Então, aí eu já ponho o índice como indeterminável e pronto. Lembrando que a maior utilidade do índice é justamente para avaliar os casos mais leves, né? Quando a lesão é muito importante, a polineuropatia é muito importante, acho que não tem muita dúvida, todo mundo fica muito confortável de dar o diagnóstico de polineuropatia. Então, alguns exemplos aqui. Então, paciente de 32 anos, né, jovem, mas é alto, 1,88 m, tem a velocidade de condução dos membros inferiores 42, 43, né? Os sensitivos, velocidades normais, 47, 42, 48, 42, amplitudes, aí um fibular meio na trave, 4,9, 5,7, 7,5, 8,1. Respostas tardias, 56,3, 57,2, lembrando que ele é alto, né? Então, assim, olhando assim, fica difícil, né? Eu, pelo menos, tenho dificuldade de olhar isso aqui sem usar a tabela e dizer se isso aqui é normal ou não, né? E se você colocar no índice, realmente a gente tem um valor limítrofe, né? Mas se o paciente tiver clínica, né, menos 2,4 é um dado alterado. Aqui no segundo exemplo, então, uma paciente de 88 anos, bem velhinha, né, mas é baixinha, 1,55 m, tem umas velocidades boas, né, 50, 47, 50, 47. As amplitudes, como esperado para a idade, um pouco mais sofridas, né, 3 de fibular, 5 um sural, 2 e 8 sural, né, e as ondas Fs, 44, 44,7. Esse acho que a gente ficaria mais confortável de dar normal, mas mesmo assim é interessante. Você colocando na planilha, você vê que, apesar daquele sural ali na trave, né, a gente obteve um valor supranormal, então está acima do esperado até para a idade. Quais são as limitações desse índice, né? Então, assim, ele é interessante quando você tem um comprometimento mais ou menos homogêneo dos nervos, né? Uma coisa mais difusa. Se for uma neuropatia focal, né, como, por exemplo, neuropatia motora multifocal, no caso do estudo do DIC, acaba sendo ruim, porque você acaba diluindo as alterações frente a um monte de nervos normais, né? Mesma coisa acontece se for uma neuropatia só sensitiva ou só motora, porque as alterações sensitivas vão ser diluídas frente às alterações motoras, e no caso da só motora é o contrário, né? Vai ser diluído nas alterações, na condução sensitiva, que vai estar normal. Cuidado com valores extremos. É claro que a gente usou uma base ampla, né, de normatização, mas tem muito pouco paciente nas pontas. Então, se tiver 88 anos, é um pouco complicado mesmo para usar, né? 18 anos também, né? Valores de altura muito extremos também. Paciente com 2,10 m, então um pouco de cuidado para usar. Tá? Pacientes obesos, porque esse não foi um parâmetro que a gente padronizou, né, e interfere na condução, então o paciente obeso vai ter uma amplitude menor, né, e cuidado com a temperatura. Então, da mesma maneira que o índice potencializa as alterações de tendências subclínicas, né, ou subnormais, melhor dizendo, da mesma maneira vai potencializar o efeito da temperatura. Então, se tiver frio, vai ser muito mais fácil o exame dar alterado do que um exame convencional.
Para terminar, eu queria falar que a pandemia, né, foi uma coisa horrível, uma coisa complicada, um momento que a gente está vivendo, mas tem bons frutos também, apesar de ser uma coisa terrível, né? A gente teve ganhos no trânsito, ganhos na poluição, e um dos ganhos importantes foi esse projeto piloto e a oportunidade da gente estar disseminando conhecimento online para todo mundo, sem custo praticamente, né? Então, eu acho que foi uma coisa muito boa e precisa. Gente, era isso que eu tinha para falar. Tem o meu e-mail aqui, se alguém quiser depois a planilha, alguma outra coisa. Eu acho que a gente está aberto à discussão. Legal, Otto. Muito obrigado pela excelente aula aí, como sempre, né, Otto? Já é rotina aí. Tivemos aí, em alguns momentos, 60 pessoas aí nos assistindo. Agora, nesse momento, estamos com 60, então foi subindo o número de telespectadores aí, né? E, bueno, eu vou, assim, enquanto às vezes o pessoal ficar um pouco mais encabulado, eu vou abrir, então, as perguntas aqui, depois a gente vai vendo aqui, ou a gente vai lendo no chat aqui, se alguém colocar, ou quem quiser abrir também, fica à vontade, né, Marrone? Acho que pode. Bom, Otto, eu achei muito interessante isso, é claro que quanto mais a gente correlacionar, como tu frisou bem, o exame neurofisiológico com a clínica do paciente, maior a chance disso realmente nos dar uma informação válida. Mas fica claro que a sensibilidade aumenta, né? E em muitos casos que todo mundo se vê à frente de um paciente que, se tu não tem aquela firmeza de dar um diagnóstico de polineuropatia ou lá um laudo como normal, certamente aqui a gente tem um belo exame aí para uma bela ferramenta para poder definir isso. O que tu acha, Otto, sobre o uso dessa ferramenta hoje nessas doenças que nós estamos vendo que cada vez mais tem inícios de sintomas sensitivos muito discretos, que talvez a gente determinar o momento pré-clínico até de uma polineuropatia possa definir o manejo. Se, por exemplo, a amiloidose hoje, né, a hereditária, que a gente tem aí medicações modificadoras da doença, assim, algumas dessas via orais já aprovadas pelo SUS, como tafamidis e tal, ou diflunisal, para quem quiser importar, enfim, não ter custo. E depois outras, né, que são caríssimas e que essas coisas vão mudar rapidamente, mas são doenças genéticas, com uma penetrância incompleta e tal, fica difícil de tu saber. Às vezes o paciente é portador, sabe que tem a doença, que tem a mutação e pode vir a ter a doença. O que tu acha desses índices para que a gente pegue pacientes ainda no estágio pré-clínico e possa definir o início de novas terapias? Bom, eu uso esse já há bastante tempo, de forma rotineira, né? Então, a grande vantagem desse índice é que você não precisa fazer nada mais do que você não vai fazer em todo mundo. Então, assim, é uma coisa, é um dado a mais, mas não implica em trabalho a mais, né? Então, isso é uma coisa interessante. Lembrando que a gente não padronizou isso especificamente para amiloidose, mas dá para usar para amiloidose, porque é uma neuropatia que observa essas questões de comprometimento tanto sensitivo quanto motor. Lembrando que a gente não avalia a fibra fina, que, quer dizer, é uma limitação da técnica, independente de qual método você vai usar. Então, assim, não vai acrescentar no sentido de detectar alteração de fibra fina. Mas altera no sentido da gente ter uma sensibilidade maior, né? Então, eu acho que é interessante, sim. Uma outra coisa que você comentou, que, na verdade, a partir do momento que está alterado, eu já não considero muito subclínico, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem uma alteração, né? Pode ser assintomática, mas não é subclínica. Agora, permite sim a detecção subclínica em alguns casos, né? Eu vou voltar para o diabetes, porque eu acho que é uma condição que a gente padronizou a doença, então é mais fácil de eu colocar isso. Vamos pegar, você pegou um paciente diabético, tá certo? Você veio fazer um exame de screening para neuropatia e você chegou a um valor de um índice combinado de +1, tá? Normal, perfeito. Daqui a 2 anos, esse paciente volta para reavaliar e agora deu -1,5. Continua normal, mas você vê claramente que tem uma tendência de queda. Então, antes de se tornar alterado, você pode ver também essa alteração no sentido de qual a tendência do que está acontecendo evolutivamente, mesmo antes de
que o exame se torne francamente anormal. Então, nesse sentido, sim. Aí eu acho que pode ser detecção subclínica já do comprometimento. Otto, tem uma pergunta aqui também acho que é do André Torlini. Então ele coloca aqui para a gente, né, como que tu enxerga essa questão de extrapolar esse raciocínio para outras polineuropatias, como as carenciais, por exemplo. Tu acha que a gente pode usar esses dados que foram feitos em cima de diabetes para outras etiologias ou teríamos que refazer esses estudos para cada uma das etiologias existentes aí para ter firmeza nesse índice? Então, você pode usar, mas tem que ter na mente que, por exemplo, se tiver uma neuropatia carencial só sensitiva, tá certo? Como você usa parâmetros motores também, esses parâmetros tendem a diluir as alterações. Então, assim, pode ser usado em outras neuropatias, né, com certeza, mas é importante saber que, às vezes, por exemplo, no contexto de uma neuropatia puramente sensitiva, ou, por exemplo, uma ganglioma, você pode ter um índice normal, mesmo que você, olhando o exame como um todo, fala, não, isso aqui não é normal, o paciente tem uma alteração axonal cognitiva evidente, mas como a parte motora está normal, isso pode diluir o seu índice. Então, assim, não tem fórmula perfeita para quais neuropatias você pode usar e para quais neuropatias você não pode. De maneira geral, mais preocupado com neuropatias sensitivo-motoras mais difusas. Então, para esse tipo de neuropatia, eu fico mais tranquilo de extrapolar. Para as outras, eu acho que é caso a caso, né? Agora, se tiver... lembrando que se tiver o índice normal numa polineuropatia só sensitiva, isso não exclui que o exame esteja alterado. Esse que é o ponto mais importante. Agora, professor, isso que o Pablo comentou da PAF realmente é um ponto muito interessante, viu, Pablo? Porque, em teoria, uma vez que você diagnostica uma pessoa, você tem que fazer triagem nos familiares. Exato. E caso você encontre o índice alterado, se a gente considerar que realmente o índice tem alta sensibilidade, né, para polineuropatia, se o índice vier alterado, em teoria, esse paciente teria indicação de iniciar um tratamento. Até porque o tratamento seria indicado para polineuropatia do grau 1. Então, realmente, essa discussão que você trouxe, ela é interessante, porque seria indicação ou não de um tratamento. Exato, foi algo que na prática, hoje a gente tem tido isso, né? Esses dilemas, pacientes que foram feitos, que a gente fez um diagnóstico, fez uma testagem molecular, veio positivo, e aí os familiares chegam, a gente conversa, faz o aconselhamento genético, alguns decidem por observar, outros decidem por testar, mesmo sendo assintomático, para que eles tenham uma vigilância mais ativa, e aí, volta e meia, surgem queixas inespecíficas, queixas de dores difusas, essas coisas que a gente de consultório está acostumado, né? Uma vez que o paciente sabe que ele tem lá uma mutação, que ele tem uma chance de ter algo, muitas vezes ele fica encucado com aquele troço lá e é difícil de avaliar o quanto que a queixa é ou não. E aí eu acho que nesse sentido, e esse comentário agora, segundo do Otto, aí, de ver a progressão, é talvez mais válido ainda, né? Talvez mais do que a gente vê que está alterado o índice, tu poder ir seguindo esse paciente, ver que ele está saindo de um score de mais 1,5 para daqui a pouco 1 ali, né, menos 1 ali que tu colocou, mostra que a gente está tendo uma progressão, uma evolução de uma polineuropatia. Se a gente já tem a etiologia definida, bom, melhor ainda, né? E talvez, né, Otto, como tu pensa assim, esse exemplo já que despertou aqui do Diego, que também é essa curiosidade, que tu acha que frente a essas doenças, essas que a gente citou, né, que certamente esse dado seria um dado modificador da nossa conduta. De novo, tu acha que se a gente, assim, até como a gente sabe que muitos estudos virão ainda, né, para esses doentes oligossintomáticos ou assintomáticos, mas que já tem clínica, né, já tem clínica positiva, tu acha que a gente ganharia em fazer esses padrões de normalidade para o grupo de pacientes com essa doença, ou tu acredita que não, que o fato de a gente ter pego essa população já diabética já nos dá o que nós precisamos de informação? Assim, a padronização do teste mesmo foi para a população normal, então você não precisa repadronizar. Eu acho que o que a gente poderia fazer é fazer
fazer um retrospectivo, por exemplo, com uma população e ver realmente o quanto que agrega em termos de sensibilidade. Até pegando esses pacientes que evolutivamente você viu que acabou indo para a doença mesmo, se você tem um parâmetro mais antigo, antes disso estar definido, por exemplo, seria interessante, dos pacientes que a gente não tinha definido a alteração, já tinha alteração de se combinar. Isso é fácil de fazer, dá para fazer um retrospectivo tranquilo, pode fazer um prospectivo, óbvio, é sempre melhor, mas assim, eu acho que no caso da PAF, como uma neuropatia sensitiva motora, eu acredito que deva funcionar bem. Eu acho que interessante também não só a ferramenta em si, mas a ideia, entendeu? Porque você pode usar isso para outras situações. Por exemplo, a gente podia sentar e fazer um índice combinado para alterações autonômicas, por que não? Né? Então, eventualmente, você pode detectar alteração de fibra fina num teste que normalmente viria normal e que quando você combina vários testes pode dar alterar. Isso é uma ideia, entendeu? Mas assim, é só que a ideia de combinar vários parâmetros num só é uma ideia interessante, entendeu? Porque você diminui o erro experimental, então fica mais reprodutível, fica mais simples de acompanhar o paciente. Então, eu acho que é uma ideia muito boa, entendeu? Então, mas pode ser utilizado em várias coisas, potencial evocado, pode ser utilizado em outras situações que não só especificamente essa. Nesse caso, funcionou bem, mas, enfim, a porta está aberta para os colegas que tiverem ideias interessantes para fazer isso em outras situações. Tem uma pergunta aqui, Otto, sobre a caracterização entre desmelinizante e axonal, se os índices, né, essa estratégia de usar índices poderiam nos ajudar nesse sentido de caracterização entre uma doença mais desmelinizante ou mais axonal. Na verdade, veja, a gente, como eu falei, a gente montou para a neuropatia diabética, que é uma neuropatia mista, ou melhor, intermediária, quer dizer, tem redução de velocidade e tem perda de amplitudes, tá certo? É claro que o índice não tem como objetivo fazer a classificação se a lesão é desmelinizante ou axonal, tá? Então, basicamente, ela tem interesse de fazer o diagnóstico da condição neuropatia, mas não de classificar ela. É claro que você olhando, né, não olhando o valor final, mas você olhando, isso é importante também, gente, a gente fala do valor final ali, mas assim, é interessante você olhar a tabela inteira, né, o que está alterado e o que está normal. É claro que se você tiver alterações importantes de condução com amplitudes preservadas, fala mais a favor de desmelinizante. Mas, assim, eu não tenho a pretensão de usar o índice nesse sentido. Mas pode ser usado, por exemplo, você tem um paciente com estenose de canal, uma suspeita de estenose de canal, e aí você ficou na dúvida se a onda F dele é normal ou não, porque ele é muito alto, ele é velhinho. Então, esse é um dado padronizado na nossa população, você pode jogar lá só para ver os scores da onda F, por exemplo, entendeu? Então, você não precisa se prender somente ao índice combinado. Você vai olhar tudo, como no começo lá que a gente comentou, né, do key point, que tem aquela análise de z-score. Eu acho que é uma coisa interessante sempre você usar o z-score, independente de você usar o índice ou não. Então, nesse sentido, sim, mas o índice por si só, ele não tem como função separar o que é desmelinizante e axonal. Otto, eu achei, de tudo isso que tu falou, eu já tinha assistido uma palestra tua a respeito disso, mas de tudo isso que tu falou, o que me chamou muito mais a atenção foi exatamente esse último comentário aí. Ou seja, a ideia tem que ser comprada, não especificamente aquele valor X, Y, Z ali, e sim a ideia, e utilizar essa ideia quando necessário. Isso realmente me chamou muita atenção, isso eu não tinha pensado. Como, por exemplo, a gente vê aquilo que vocês estavam falando ali da PAF, né? Até tem uma pergunta da Keila que fala a respeito disso também, de neuropatia e fibra fina. Na PAF, muitas vezes, dependendo do tipo de paciente, se é mais velho, mais novo, etc., vai ter muito mais fibras finas. Consequentemente, teoricamente, somente este índice que tu mostrou não ia ajudar, né, como tu mesmo colocasse. Agora, a ideia de pegar outros parâmetros para poder estudar nas fibras finas, por exemplo, eu não sei se vai ajudar ou não, mas é bem interessante. Gostei muito dessa tua ideia de olha, vamos pegar a coisa mais importante, que não é o número em si.
Só aproveitar o seu gancho, eu queria só comentar um negócio que eu acho que é uma coisa importante, né? As pessoas têm o conceito, né? Assim, tudo bem, isso é fato, que a neuropatia de fibra fina, a eletromio não vai detectar, porque não faz parte do nosso rol mesmo enfim, é uma limitação do exame. Mas, assim, a partir daí a gente extrapola dizendo que um paciente com clínica e com eletromiografia normal tem necessariamente, então, é uma coisa, então, já que ele tem clínica e eletromiografia normal, então é uma neuropatia de fibra fina. Só que se você pegar um grande contingente desses pacientes com exame normal e você jogar no índice, pode dar alterado. Então, assim, lembrar que a eletromiografia tem problemas de sensibilidade, especificidade, como qualquer método diagnóstico. Então, não é pelo fato do exame estar normal que a gente está descartando a possibilidade de ter um comprometimento de fibra grossa, entendeu? Então, pode ser um comprometimento discreto que o nosso método não está pegando. Nesse sentido, ele agrega sensibilidade também nas neuropatias de fibra fina, porque elas, muito frequentemente, vão afetar fibras grossas também, tá certo? E a PAF é um exemplo clássico disso, tá certo? A gente vê isso, tá? Mas, assim, se a gente tiver uma lesão seletiva de fibra fina, né, aí realmente o exame não vai ajudar, o teste não vai ajudar. Eu tenho uma dúvida, Otto, em relação nós sempre preconizamos fazer 4 membros para dar um diagnóstico de polineuropatia. Não todos com isso, de jeito nenhum, viu? Pois é, mas, sim, eu sei que você não está falando que não. Mas acontece que quando a gente olha o índice combinado, a gente chega a uma conclusão usando tibial, sural, fibular e fibular superficial. Então, assim, não, eu tenho usado isso desde que você me apresentou essa ferramenta, né, há 10 anos atrás, e uso individualmente também, como você falou, uso sural, quer dizer, a minha normatização de sural é a ferramenta do Otto, quer dizer, é a calculadora do Otto, então eu uso com altura e idade, e uso isso para indivíduos que não estou investigando polineuropatias, como ele falou, para fazer com a onda F do tibial, numa hipótese de estenose canal. Mas eu me sinto à vontade, né, de dar um diagnóstico de polineuropatia em paciente diabético com um exame só de membros inferiores por conta da sua ferramenta, né, por conta do seu estudo, por conta tanto do Stauber quanto do seu, porque normatizou para o Brasil. Agora, isso está errado? Né? O que vocês veem? Isso está errado? A gente não deve usar o termo de polineuropatia fazendo só membros inferiores, mesmo usando a ferramenta, mesmo usando o índice combinado? Bom, tem outros índices, né, que utilizam membro superior. Superior, sim. O DIC usa membro superior também, tá certo? Então, eu acho que no sentido mais representativo, é um dado interessante. Agora, a gente sabe que as alterações mais frequentes são nos membros inferiores. Então, a gente procurou parâmetros que são sensíveis para o diagnóstico de neuropatia diabética. É claro que se você colocar parâmetros pouco sensíveis, sei lá, vamos dizer, velocidade de condução do mediano, é um parâmetro pouco sensível. Então, ele vai puxar para baixo a sensibilidade do seu índice, tá? Mas é claro que a gente falando de uma neuropatia, uma polineuropatia, o exame ideal é o exame de 4 membros, até para você definir, por exemplo, você não vai definir se é uma neuropatia comprimento dependente ou não com base no nosso índice, tá certo? E essa é uma informação muito importante. Então, não estou desmerecendo, eu concordo plenamente que eu acho que o melhor exame para avaliação de polineuropatia é o exame de 4 membros, tá certo? Então, não estou tirando isso fora, não, mas, assim, é uma ferramenta a mais, né? Agora, você pode fazer um índice combinado que englobe fatores dos membros superiores, perfeitamente. Inclusive, todos os trabalhos que eu mostrei até na revisão, todos eles usam, tá certo? O nosso não usa, mas todos os outros usam. Bom, isso quer dizer que a gente não pode dar o diagnóstico de polineuropatia no eletromiografia de membros inferiores? Eu acho que a gente pode dar, eu posso dar o diagnóstico de membros inferiores, mas não é um bom exame. Por quê? Não é um bom exame. Por quê? Não, correto, não sei. Mas a gente usa ou não usa esse termo? Né? Porque tem gente que não usa. Tem gente que usa, não, complementar com os exames de membros superiores, interrogam a polineuropatia.
Eu, pessoalmente, uso quando o paciente tem clínica, né? E não mando o paciente voltar para fazer membros superiores. Ele não tem clínica de membros superiores, só tem membros inferiores. O exame fecha o diagnóstico e eu fecho o diagnóstico. Mas tem gente que acha isso errado, né? Então, enfim, eu não sei qual é a sua opinião. É o colega encaminhar pedir 4 meses. Isso é certo, né? Certo não é nem eu fazer o exame de graça para o convênio, né? O superior tem que estar pedido e ele não vai me pagar. Isso não é certo, eu acho que não é certo. E também não é certo para o paciente fazer um exame incompleto. Então, assim, é complicado. Você vai fazer o trabalho a mais ou você vai receber de menos. Enfim, a situação correta, a ideal, é você receber um pedido de 4 meses para o paciente com polineuropatia. Isso ninguém está discutindo, tá? A questão do comprimento independente é uma informação muito importante. Então, isso aí é uma coisa que o índice não vai te dar. Então, por exemplo, você pode usar outros, por exemplo, você pode usar o índice relação sural-radial. Se você não fizer membros superiores, não vai dar para fazer, né? Então, eu acho que o ideal é fazer o exame de 4 membros. Não estou fazendo apologia de fazer o exame de membros inferiores. Agora, com frequência, a gente recebe, né? Pedidos, né, de membros inferiores para avaliação de polineuropatia, né, diabética, por exemplo. Você vai estender para membros superiores? Eu acho que a decisão é de cada um, né? A situação ideal é que o colega já mande como 4 membros. Isso eu acho que é ponto pacífico. Não sei se o Alameda quer comentar alguma coisa sobre isso. O que foi? Desculpe. Não, estou vendo a sua cara feia aqui, você está fazendo... Não, a minha cara é feia porque eu sou feio, Otto, mas isso é fazer o quê? É assim mesmo. Né? Nem todos são privilegiados com a sua beleza. Então, vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui, já que é para perguntar uma coisa. Uma coisa que... Não, eu concordo. Eu acho que é comum a gente receber. Eu, particularmente, não gosto de receber e sempre costumo dar o diagnóstico como neuropatia sistêmica, recomendo que se faça os 4 membros, porque eu acho que, entendeu, o exame adequado é esse e, infelizmente, falta, né, cultura, né, médica aos colegas que muitas vezes solicitam para solicitar da forma correta e a gente tem que instruir de alguma maneira. E acaba que essa é a forma. Na medida do possível, eu ligo, tento falar com o colega e tal, explicar a situação para ver se a gente vai criando isso. Mas se a gente simplesmente der o diagnóstico, infelizmente, de polineuropatia, a despeito do fato de que vai faltar, o exame vai ser incompleto, eu acho que isso prejudica depois na evolução, que às vezes você pega um paciente que tem uma série de alterações e você vai perder parâmetros evolutivos nisso, porque você não tem os parâmetros no primeiro exame, e assim vai. Então, junta isso tudo, mas ainda assim, o colega vai receber aquilo e vai ficar satisfeito com o fato que você escreveu que é polineuropatia e tem que ter saudações, né? E vai ficar por isso mesmo. Então, infelizmente, por conta disso, eu prefiro forçar, entendeu? Assim, tentar forçar que eles solicitem de uma forma adequada. Mas a minha pergunta não era sobre isso, não. Concordo de uma maneira geral com o que vocês colocaram. Eu estou querendo saber, porque assim, me preocupa um pouco, assim, eu fico sempre incomodado quando a gente depende da clínica para dar diagnóstico. Lógico que a gente sempre, de alguma forma, depende da clínica, mas essa questão, né, quando você está nessa faixa que você colocou, entre o 2 e o 2,5, né? E que você, mesmo que o paciente seja assintomático, você diz que ele tem, quer dizer, que ele tem uma forma limítrofe. É isso mesmo? Você indica que ele tem alguma coisa, você solicita que ele volte, você faz o que exatamente com esse paciente? Ou você se determina só o teu resultado pela clínica nesses casos? Eu acho que, assim, em eletromiografia, de maneira geral, a gente precisa ter bom senso, né? Então, eu acho que isso é importante, tá? É claro que um valor intermediário nessa faixa é o que eu chamo de, né? Então, muitas vezes eu coloco isso, eu jogo a dúvida de volta para o colega. Não, muitas vezes eu faço isso, né? Ou eu ponho uma neuropatia discreta, assim, se o paciente tem uma clínica evidente, a gente acha que a coisa está por aí mesmo, e eu ponho uma coisa discreta, mas assim, não tem uma resposta correta. Eu acho que assim, não existe eletromiografista cego em relação ao paciente, porque a gente está pondo a mão no paciente. Então, qualquer estudo cego de eletromiografia é furado, não tem como, né? Se for surdo, pior ainda, né? Mas a gente é influenciado pela clínica, mas precisa tomar
tomar cuidado com o que a gente chama de wishful thinking, né? Então, assim, aquela coisa do paciente já vir, você já monta a hipótese na cabeça, aí você meio que direciona os testes para encaixar naquilo que você já pré-concebeu. Isso é um risco em eletromiografia. Aliás, muito mais em eletromiografia do que em condução nervosa. Mas, assim, é importante você ficar atento a isso, sim. Professor, aproveitando isso que você falou de conduta, quando a gente já vai fazer o exame já vendido, você que trabalha num grupo com neurocirurgião, quando você faz, o paciente tem lá um sintoma muito leve de STC e só sai no índice. Aí você vai e libera o laudo. Como que o pessoal está recebendo o laudo, isso do seu grupo? Eles indicam procedimento cirúrgico? Como que está em relação... Às vezes o medo que a gente tem é esses exames que o índice aumenta muito a sensibilidade, mas você pode cair num lugar que vai determinar uma conduta muito agressiva às vezes, né? Assim, em relação ao túnel do carpo, né, eu posso falar em relação ao nosso grupo, a gente normalmente evita cirurgia em caso de túnel leve. Em termos de geral, isso é um problema, mas assim, eu acho que a gente não pode sonegar. Eu não sonego, entendeu? Então, se eu empreguei a ferramenta e tem uma alteração, eu vou ter uma alteração discreta no exame, tá certo? Agora, o que o colega vai fazer com isso, aí é um problema que já extrapola a minha competência, entendeu? Eu acho que eu não tenho digamos assim, a pretensão de falar, não, esse caso aqui é muito leve, eu não vou dar, porque senão o cara vai operar. Acho que isso não é a minha atribuição, entendeu? Eu acho, isso não sou eu que falo, o melhor paciente para você operar túnel do carpo é o túnel do carpo moderado, tá? É o paciente que tem latência distal motor aumentada, não precisa nem de índice para fazer diagnóstico, tá certo? Então, você não vai esperar o nervo mediano morrer para fazer a cirurgia, que aí também o resultado é ruim, mas você operar os pacientes com quadro muito leve, você está arriscado a operar gente que tem o túnel com machado incidental. Isso é muito comum. O cara tem uma tendinite e ele tem um túnel incidental e a dor dele não tem nada a ver com o túnel do carpo, tá certo? Agora, na verdade, isso pressupõe um conhecimento clínico, né? E isso, na verdade, deveria ser atribuição do médico que está solicitando, não a gente. Então, eu não sonego informação, não. Eu acho que se eu fiz o teste e eu vou passar isso para o colega. O que eu não faço, por exemplo, é usar o índice em paciente pós-operatório. Não faço. Por quê? Porque não foi feito para isso, não tem padronização nisso, eu não sei qual que é o valor normal disso, então, nessa situação específica, eu não uso. Tá? Também tomo um pouco de cuidado em paciente muito idoso, né? O João Aris tem um estudo normativo em idoso, que diz que até 2 pode ser normal em idoso. Então, em muito idoso, eu evito, e pós-operatório eu não faço. Tá certo? Agora, num paciente jovem, tem o exame alterado, tem o índice lá, deu 1,2. Eu vou pôr discreto 1,2. Agora, o que ele vai fazer com isso realmente não é a minha atribuição. Outra coisa, em relação. Desculpa, Anami, em relação ao que vocês estavam falando, obviamente, o que o Mura sempre fala, né? Nada mais, a eletroneuromiografia nada mais é do que a extensão do exame neurológico, né? A gente chega até um certo ponto e aumenta a sensibilidade, entre aspas. Então, vai ser importantíssimo a gente ter, obviamente, a clínica no meio, não pode ser cego nem surdo, né? E também, mas às vezes é bom ser mudo, sabe? Para não dar complicação. Né? Bom, outra coisa que eu estava vendo, tem algumas perguntas aqui da Raquel e também do Marcelo, do Maroco. A Raquel tinha feito pergunta a respeito de se fizer um exame num paciente no momento de descompensação clínica com hiperglicemia e depois fizer com ele bem controlado, pode dar alteração nesse índice? Depois tem mais uma do Marcelo. Eu não tenho experiência nesse sentido, né, de ter esse longitudinal tão próximo assim, né? É uma ideia interessante, né? Que a gente sabe que é comum isso, né? O paciente diabético, aí, você tem uma polineuropatia, vamos controlar o diabetes. Aí o cara pega pesado e o paciente olha pra caramba. Isso é super comum, né? Então, assim, não tem esse longitudinal aí para ver isso, mas isso é bem conhecido, né? Isso é bem conhecido, mas eu não tenho experiência no sentido de ter feito isso de forma, enfim,
bem estruturada para chegar a uma conclusão, não. E o Marcelo Marocco coloca que na neuropatia diabética, né, é sabido que muitas vezes se encontram alterações tipo desminizante e eletromiografia, mas a biópsia do nervo mostra alterações axonais. Sim. Existe junção axonomelínica, etc. O índice pode ajudar nessa diferenciação? Então, o índice não tem a pretensão de classificar as neuropatias como desminimizante axonal. Isso eu já respondi, né? Agora, a neuropatia diabética é o protótipo da neuropatia mista ou intermediária. Então, assim, a gente tem alterações precoces. Se vocês olharem lá, não sei se vocês lembram, né? Um dos parâmetros mais precoces, mais sensíveis em neuropatia diabética é a velocidade de condução do nervo fibular, né? Que é um parâmetro, entre aspas, de mielina, né? Mas não é, a coisa não é tão simples, não é tão dicotômico assim, né? A gente sabe que a coisa não é pão, queijo. Tem muita coisa que é no meio do campo. E o protótipo da neuropatia meio de campo é a neuropatia diabética. Aliás, um dos problemas, né? Se você ficar muito rígido com o critério de desminimização em diabetes, você vai dar diagnóstico de um monte de diabetes, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso daí. Tem que usar a clínica, né? Então, o paciente diabético vai ter o diagnóstico de EDP, normalmente é o paciente que está uma piorada rápida, né? Então, tem essa questão clínica que é importante. Então, só porque o paciente tem uma velocidade de condução de 28 do fibular é um CEDP, para mim, não. Tá? Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. Posso fazer uma pergunta em relação à classificação? Você citou aí, e que falaria da pergunta do Alexandre, que você daria como uma polineuropatia leve. E Sim. você costuma classificar em leve, moderada, grave, usa o índice combinado para isso ou não? Na minha classificação leve, moderada, grave de neuropatia, né? É claro que para mais pacientes muito velhos já não bate muito bem. Mas normalmente eu dou leve desde que você tenha sural, eu dou leve. Tá? Se o paciente perdeu o sural, eu já dou moderado, né? E se o paciente perdeu as motoras, eu dou acentuado. Então, esse é o meu setting de classificação. Não uso o índice combinado, é o mesmo que eu uso. Deixa eu voltar aqui. Tá. Só que eu estou tentando aqui. Deixa eu só voltar aqui um instantinho a gente estava no Robbins lá, né? Assim, não, eu acho interessante, eu concordo com você. A gente não pode ser responsável pelo que os outros vão fazer, senão isso é loucura, não é impossível, né? A gente se guiar dessa forma se a gente fosse se preocupar com o que o outro vai fazer, porque existe picareta das mais variadas espécies. Então, mas o que acho que a gente tem que se preocupar, infelizmente, né? Porque, como você bem colocou ali, você tem uma curva ROC, né? Onde você define via sensibilidade e especificidade. Aonde você vai colocar seu ponto de corte é um peso que você dá, quer dizer, é aonde a gente acha que a gente tem essa melhor relação. Então, o custo-benefício, né, de um diagnóstico falso positivo numa situação é diferente da outra. Então, por exemplo, numa situação, né, especificamente de uma polineuropatia, como é o caso da polineuropatia diabética, se a gente for pensar, o que pode acontecer de pior se o indivíduo for diagnosticado, vamos dizer assim, precocemente com uma polineuropatia que talvez esteja começando, mas né, quer dizer, é questionável, vamos dizer assim. Bom, ele vai ter, provavelmente, um controle mais estrito do seu diabetes, esse tipo de coisa. Provavelmente não vai sofrer nenhuma intervenção que gere algum perigo iatrogênico, né? Então, quer dizer, eu acho que pende para você aumentar a sensibilidade nesses casos, como pende para você aumentar a especificidade no caso do paciente com STC, porque você diminui o risco dele ser operado desnecessariamente. Não sei se você concorda. Eu concordo em parte, viu, Alexandre? Mas o que ele vai fazer de ultrassom, ele vai falar, eu não peço mais eletromiografia porque é uma merda. Bom, aí a gente vai discutir muito. Então, a gente precisa tomar cuidado, falando sério, porque a gente tem, por exemplo, métodos concorrentes que são bons e são menos invasivos, entendeu? Então, a gente não pode ficar para trás, não, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que se a gente tem uma ferramenta sensível e outra, eu acho que... Mas a questão será que essa sensibilidade do ultrassom dessa forma ajuda o paciente? Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho uma que sensibilidade excessiva não é uma coisa vantajosa. Depende do que você está pensando em conduta, você está pensando só em cirurgia, né? Sim, não, eu estou preocupado que a conduta não seja uma conduta inadequada, essa que é a verdade. Eu não estou. É lógico, eu concordo com você, também acho.
Só que eu não tenho nenhum controle sobre o que vai acontecer depois que o paciente saiu do consultório. Sim. Né? Então... Gente que opera sem exame nenhum, você sabe muito bem disso também, né? Não, é lógico. Não, eu já tive um que eu gosto de contar, que o sujeito operou o paciente, quando o paciente voltou, o exame tinha sido normal da primeira vez. Né? Eu falei assim, mas o exame era normal. Aí ela falou assim, não, é porque ele falou que ia operar preventivamente. Eu falei, então tá, né? Vou dizer o quê? Se mata. Agora, deixa eu aproveitar e jogar um pouquinho de pedra também. Você sabe que o estudo do Blunt, que é um dos maiores estudos, né, de prognóstico de túnel do carpo com base na neurofisiologia, 50% dos pacientes com eletrofisiologia normal melhoram com cirurgia de túnel do carpo. É verdade. Ainda mais se for o outro lado, né? Opera um lado e melhora do outro, mas é verdade. Agora melhora o outro. Como é que você explica isso? Pessoal, alguém teria mais alguma coisa para comentar? Nós estamos... Otto, na questão do índice ali no carpo, ali que perguntaram, quando tu usa o índice, mesmo tendo a ferramenta, muitos colegas não usam a ferramenta do índice na avaliação de uma neuropatia focal, tipo do carpo e tal. Tu que usa, tu classificando entre leve, médio e grave, como é que tu faz a tua diferenciação nas... Da mesma maneira. O índice não é para classificar leve, moderado, grave, tá? O índice é para casos discretos, onde a condução normal não foi suficiente para o diagnóstico. Se eu tenho um paciente com latência de 5, eu não vou fazer índice, tá certo? Não, sim, mas se tu usa, por exemplo, leve, tu classifica os teus exames como leve, moderado e grave, normal, leve, moderado e grave, certo? Ou tu usa mais... Só o índice eu ponho discreto, né? Se tiver alteração sensitiva é leve, motora moderado e acentuada quando tem degeneração axonal significativa. Não, beleza. Então, teoricamente, digamos assim, que se tu não fizesse o índice, fizesse a neurocondução padrão sem o índice, tu perderia essa tua classificação discreta aí. Sim. Eu já uso um pouquinho diferente. Tem milhões de classificações descritas, algumas classificações descritas, e outras que tu começa a ver assim, puxa vida, mas não está... Uma vai lá em 7 níveis, 1/7, 1/4. Eu uso uma coisinha que, às vezes, tu pega lá uma alteraçãozinha muito discreta do mediano sensitivo somente, e o resto está tudo bem. Tipo, palma-punho está alterado e o terceiro dedo, por exemplo, está normal, o mediano motor está normal. Eu acabo botando assim, para tentar me explicar, olha, é uma coisa mais ou menos incipiente. Não sei se a palavra está correta, mas isso aí a gente tem que revisar melhor e também saber para que vai usar, né? Incipiente presume que está começando, né? E a gente vê, por exemplo, que tinha um túnel leve e agora está discreto. Então não é incipiente, na verdade ele melhorou, né? Então, assim... Sim. O risco do incipiente é que ele volta um ano depois, Marrone, e ele continua do mesmo jeito. Quer dizer, o incipiente vira incipiente. Mas uma outra dúvida em relação à polioneuropatia... É uma questão de forma, né, gente? Pode fazer, em vez de incipiente, se você chamar de mínima, alteração mínima, né? Discreta. Muito leve. Esse é o freguês. Legal, por exemplo, eu que não uso, né, galera? Assim, eu tenho 3... Eu faço leve, médio e grave, por exemplo. Então, esse discreto eu não pego, né? O meu exame está num grau abaixo de sensibilidade aí, né? Assim, sendo climático, eu vou ter, a sensibilidade vai aumentar. Essa que é a sensibilidade de detecção mesmo. Falando da polineuropatia diabética, gente, a minha experiência, né, é que, embora a gente leia e, teoricamente, seja uma neuropatia mista, ela se comporta como uma neuropatia axonal. Ponto, né? Então, a minha preocupação, quando foge disso, quer dizer, eu pego velocidades muito baixas, latências muito altas, eu chamo a atenção de quem pediu o exame, entendeu? Que aquilo fugiu ao padrão. Então, assim, não está dentro de um padrão normal do que se vê em 90% das polineuropatias diabéticas. Pode ser um PADP? Não sei se pode ser, mas eu acho interessante eu chamar a atenção, a minha maneira de ser, né? A maneira de ver, porque, né, ao mesmo tempo que é uma polineuropatia mista no livro, não é comum a gente ver, e CIDP acontece em diabético.
né? Então, a gente também tem que ver esse outro lado, né? A gente não pode esquecer que nem toda desmilinização de diabético vai ser pela polineuropatia do próprio diabetes. Eu não vejo isso com frequência. Quando eu vejo, eu sempre chamo a atenção do clínico. Se eu estou certo ou estou errado, eu não sei. Mas pelo menos eu chamo a atenção. E o cara vai e faz o que ele bem entende. Entendeu? Se ele vai rastrear ou não, é problema dele. Já que, se a gente tem uma janela, né, e grande 90% se comporta como axonal, quando foge disso, pode ser, claro, pode ser um paciente diabético que fugiu disso, mas pode também ser um CIDP, né? Enfim. Eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar para o Otto. Meu nome é Jefferson, sou aqui de Brasília. É porque o índice, você comentou, Otto, que ele, nas polineuropatias sensitivas, ele perde, né, um pouco da sua sensibilidade porque se dilui a coisa. Então, eu queria saber, quando você está na suspeita de que aquela polineuropatia diabética ela é sensitiva, primariamente sensitiva, e você tem um sural e um fibular dentro da normalidade, você faz o plantar medial e o sural dorsal ou não? Olha, assim, essa questão do sural versus o plantar medial, versus o sural dorsal, ou versus o fibular superficial no pé, tem várias técnicas que você pode pegar o nervo mais distal, tá certo? É claro que se você usar o plantar, ou o sural distal, ou o fibular no pé, vai aumentar a sensibilidade, mas também é claro que perde especificidade, tá? Tem trabalhos falando isso, então, assim, se você quiser fazer o plantar medial, você pode fazer justraneural. É legal. Só que você vai fazer isso em todo mundo, entendeu? É meio complicado. Então, assim, tem trabalhos colocando isso, tá certo? Mas o plantar é praticamente a mesma, assim. Você pegar uma senhora de 63 anos, com 80 quilos, que anda de chinelo, aquele pé teratótico, aí você não acha o plantar medial, aí você vai dizer que é uma neuropatia? É complicado. Então, num pezinho tranquilo, fininho, eu acho que é verdade isso que você está falando. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, a estratégia que você coloca é válida para aumentar a sensibilidade. Mas é claro que você vai perder a especificidade, entendeu? Por conta desse tipo de situação. Então, assim, não estou dizendo que é melhor o meu ou o seu. Eu estou dizendo que são estratégias diferentes, entendeu? Eu acho interessante o seu índice, porque ele leva em conta a questão motora e tudo mais. Mas a minha dúvida é exatamente essa. Às vezes eu pego uns casos de pacientes diabéticos já de longa data e que tem queixas de fibras mielinizadas, não de fibras finas, de parestesia, e que eu tenho sural e fibular superficiais normais, e alguns trabalhos que mostram que se você adicionar o sural dorsal e o plantar medial misto, você teria um aumento de sensibilidade. Em alguns pacientes eu vejo que o sural é normal, o fibular superficial normal, e vejo um sural dorsal reduzido bilateralmente, ou um plantar medial reduzido bilateralmente, e pacientes que não com pé, como você falou, é perfeitamente válido. Eu só acho que você tem que fazer uma normatização boa, né, de saber qual que é o valor normal do plantar medial na sua população, né, do sural dorsal, se você usa, na sua população, tá? Entendi. É o que eu coloco, assim, tem trabalhos que fizeram... E o interessante também ali, até agora com essa achei legal o comentário, mas que às vezes, né, tu mostrou alguns casos que a gente olhando o valor absoluto, a gente talvez considerasse que aquele sural, aquele fibular superficial fossem normais, mas talvez olhando o índice, mesmo esse caso aí que o colega está descrevendo como um caso que seria normal e o paciente tinha queixa, mas talvez olhando o índice ele já tivesse no limite inferior enfim, com o teu estudo de rotina tu já teria subsídios para poder definir como sendo a PNP que tu estava vendo que pela clínica do paciente já existia queixa, né? Que no caso que tu desse de exemplo, e acho que porque é diferente ver o valor isolado da neurocondução sensitiva desses dois nervos ou tu ver ele no contexto do índice, né? Eu não estou defendendo um nem outro, são estratégias diferentes, são ambas válidas, né? Mas, assim, tem que tomar cuidado com a especificidade, é só isso que eu estou colocando.
Tá Eu bom. opto, eu acho que é um ótimo trabalho para você fazer, um índice combinado sensitivo, incluindo o sural dorsal, o O dorsal do pênis também, se você quiser. Ó, eu tenho um trabalho, se você quiser, de padronização do cremastérico aqui que eu vi hoje, eu mando para você. Você já aproveita e faz também. Bom, pessoal, são praticamente, falta um pouquinho antes das 9, né? Eu acho que a discussão foi muito boa, a apresentação excelente, como sempre. Se alguém tiver mais alguma coisa a perguntar, senão a gente vai encerrando por aqui, o que vocês Eu só acham? quero perguntar uma última coisa aqui, pegar o gancho aí que o Otto falou, explorar um pouquinho ele. Então, você acha que nessa questão de fazer a padronização do sural dorsal e do plantar medial aí, misto, você acha que o ideal seria por faixas etárias, dividido por faixas etárias, ou faria tipo análise regressiva mesmo? Pegaria um grupo e faria análise regressiva. O que você acha que é melhor? Eu acho que o problema primeiro, assim, vai ter muito paciente com valor indeterminável que complica bastante você fazer análise de regressão, tá? Então, paciente de idade, quando você entra no zero, é um problema para você fazer análise por regressão, né? Porque zero é complicado. Mas, de qualquer forma, assim, você pode fazer por faixa, tá certo? Mas, assim, quando você vai usar esses nervos, por exemplo, eu acho que você tem que padronizar também pelo índice de massa corpórea, porque é um dado importante. Paciente obeso é bem complicado, né, se fazer um plantar. Sim. Principalmente sural dorsal. Eu acho até o sural dorsal bem mais complicado, para ser sincero. Mas é isso. Tá bom, obrigado, agradeço. Muito bem, pessoal. Então, só lembrando que na próxima terça-feira vai ter, então, ponta onda contínua no sono, né, que vai ser palestrado, então, pelo Caboclo, e a Priscila Oliveira vai ser a moderadora, certo? Então, agradeço a todos, muito obrigado, Otto, obrigado, Pablo, obrigado a todo mundo, e até a próxima semana, e logo em seguida, amanhã já vai estar no nosso YouTube, e daqui a 2 dias lá no nosso site, ok? Felicidades a todos, boa noite. Boa noite. Obrigado, ótimo. Boa noite. Até amanhã, doutora Lami. Tchau, até amanhã, Sandra.